Irmãos e irmãs, as liturgias de hoje nos convidam, aquilo que o salmo que nós cantamos, o salmo, né? Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. A todo momento Deus nos convida a ouvir a sua voz. Deus é aquele que sempre se aproxima de nós. E tudo que Ele nos pede é que nós escutemos aquilo que Ele tem a nos dizer. Na primeira leitura, o profeta Jeremias, falando ao povo, dizendo, né? Esta é uma nação que não quis escutar a voz do Senhor Deus, que não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Aqui está uma realidade, né? Geração que não quis escutar a voz do Senhor Deus, que não aceita correção. Mais ou menos como nós vivemos hoje, né? Quantas pessoas que estão surdas, né? O profeta começa dizendo que ele enviou os seus profetas todos os dias, né? Mas não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não andaram para frente. Eu enviei meus profetas, eles não me ouviram, não aceitaram a correção, não acreditaram. Se falar as coisas, eles não escutarão. Se chamares, não te darão resposta. Veja o que é a dureza do coração, né? Quando o nosso coração está obstinado ao mal, ao pecado, a gente não ouve a voz de Deus. Por isso fala, esta é uma geração má e perversa, que não quis ouvir Deus. Se outrora Deus falou através dos seus profetas, né? Todos os grandes profetas que nós conhecemos ao longo da história, hoje Deus continua falando, né? Deus continua tentando se comunicar conosco, através da igreja, primeiramente. Foi para isso que Ele instituiu, né? A igreja como sinal, instrumento de salvação, né? Foi para isso que Jesus edificou a igreja, para ser nesse mundo um sinal de Deus. Ele se comunica conosco através da palavra de Deus. Quantas pessoas que talvez vão morrer sem nunca ter sequer ouvido a palavra de Deus, e não porque não teve quem lhes anunciasse, porque não querem mesmo ouvir. Aquilo que diz a primeira, esta é uma geração má e perversa. Os sinais estão sendo dados. Deus continua se apresentando na sua liturgia, no sacramento, na Eucaristia, na missa, em tantas coisas, na palavra, mas não querem ouvir. Não querem ouvir. No Evangelho também outro fato importante, Jesus expulsa um demônio, né? E os mestres da lei, os inimigos, aqueles que não querem ouvir, né? Quando a pessoa não acredita, você pode fazer mesmo, até um milagre. Veja o que é a dureza do coração. Jesus expulsa um demônio, e eles dizem que ele faz isso, né? É por Belzebu que ele expulsa, é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio. Aí Jesus fala que todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa sobre a outra. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. Aqui esse texto nos fala de que a nossa fé, ela deve estar baseada naquilo que a igreja nos ensinou, nos ensina, né? Nós, para quem tem fé, acredita, não precisa de sinais. Jesus falou, os sinais já foram dados há muito tempo. Quando a pessoa precisa de muita prova, muitos sinais,
a sua fé é movida por milagres, significa que ainda nós não fizemos uma verdadeira experiência de Deus na nossa vida. É como uma criança, né? A gente entende que ela quer sempre coisas, mas é criança, né? Mas quando a gente já cresceu e amadureceu na fé, a nossa fé deveria ser uma fé assim mais serena, mais equilibrada, mais tranquila, geradora de paz, de harmonia. Jesus é muito claro, diz: um reino dividido não se mantém. A divisão, ela sempre foi entendida como um sinal do anticristo. Onde existe divisão, fofoca, ira, intriga, Deus não está. A gente costuma dizer que Deus está em todos os lugares, pois eu digo para vocês que tem um lugar onde Ele não está. Mesmo sendo Deus, onde há divisão, Deus não está. Onde há divisão, está o humano, e o divino se retira. Repito, onde existe divisão, pois ali é o lugar onde Ele não está. Mesmo que a gente diga que Deus está em todos os lugares, onde há divisão, fofoca, intriga, mentira, pode ter certeza que o humano está ali, mas o divino, ele se despede e sai. Porque diz que um reino dividido não se sustenta. Jesus não veio para trazer a divisão, ainda mais na sua igreja. Imagine, é tudo menos o reino de Deus. É tudo menos o reino de Deus. Então peçamos ao Senhor que nós sejamos promotores da paz e da unidade. Porque Jesus veio para trazer a unidade, mesmo na diversidade. Cada um de nós aqui é um. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Deus, quando nos fez, diz que nós somos único e irrepetível. Não existe duas pessoas, cada um é um, na sua individualidade. Não existe dois Padre Leonor, nem dois Pedro, nem duas Maria, até os irmãos gêmeos, né? Eles são parecidos na fisionomia, mas no caráter, cada um. Quem é pai e mãe aí que tem filho gêmeo sabe o que eu estou falando, né? Eles podem ser parecidos no físico, mas na maneira de ser, de agir, de proceder, eles são idênticos um ao outro? Não, nenhum é e nunca vai ser. E sabe por quê? Porque nós somos único e irrepetível. Cada criatura tem uma maneira de ser, cada um. Nesses 7, 8 bilhões de pessoas que existem, isso é obra de Deus. Cada um na sua individualidade e na sua particularidade. Por isso que formar a unidade é um desafio, né? Onde cada um é um, cada um tem seu jeito de ser, de pensar, de agir. Por isso que nós temos que trabalhar muito a unidade, senão nós corremos um sério risco de promover a divisão, né? Tudo aquilo que Deus nunca quis. Um reino dividido não se sustenta, ele cai. Então que nós sejamos também promotores da unidade, começando pelas nossas igrejas, nossas pastorais e movimentos, né? No trabalho, na família, enfim, em todo e qualquer lugar onde nós estivermos, respeitando as pessoas, uma vez que nós ficamos sabendo que cada um é um, né? Que Deus não fez duas pessoas, cada um é um aos olhos de Deus. Então que a gente, entendendo isso, talvez a gente possa evitar muita confusão para nós mesmos e também promovermos a paz tão querida e tão desejada, né? Para que a gente não seja também mais um esta geração que fechou a voz de Deus, né? Geração má e perversa. Enviei meus profetas, enviei, né? Quantas pessoas, né? Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nos alimentamos, mas muita gente ainda vive afastado, né?
O que não poderia acontecer e seria lamentável é que às vezes, mesmo estando na igreja, às vezes o nosso coração, nós estamos aqui, mas o coração está lá fora. Às vezes é possível, viu? Vocês me louvam com a boca, mas as vossas obras, a gente corre o risco disso também, né? Não somos santos, somos pecadores, por isso que constantemente a gente precisa se rever, né? Se a nossa fé corresponde às nossas obras e vice-versa. Fé e obra. Amor a Deus e amor ao próximo. Aquilo que a gente acredita, em teoria, fala, reza, prega, mas aquilo que a gente também, mesmo com as nossas falhas, nossas limitações, que todos nós temos, então tem que ter uma coerência entre fé e vida. Foi isso que Jesus cobrou bastante dos sumos sacerdotes e mestres da lei, porque havia uma separação entre fé e vida. Não se misturava, e ele nunca provou isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.